Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Departamento Zero, um podcast onde falamos sobre departamentos invisíveis ou departamentos que não existem. Comigo hoje tenho o Bruno Henriques, economista de formação, uma grande experiência na área da banca, direção financeira e assessoria de administração e atual CEO da BH Business Advising. Olá Bruno, boa tarde, obrigado por teres aceito o nosso convite, um grande prazer ter-te aqui esta tarde. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Esta oportunidade. Acho que vai ser uma conversa muito construtiva. Nós conhecemos já há relativamente pouco tempo, já tivemos a oportunidade de almoçar juntos algumas vezes e trocar algumas ideias, e achei muito pertinente trazer-te aqui hoje porque, enfim, primeiro porque tens uma experiência muito grande na área das finanças, da economia, da gestão, sobretudo, e porque obviamente o teu percurso também fez com que muitas outras empresas pudessem crescer e evoluir, e tenho a certeza que para quem estiver a ouvir e a ver que vão conseguir tirar daqui boas perspectivas e boas ideias e experiências, obviamente, sobre a tua carreira e sobre o teu percurso. Para começarmos esta nossa conversa, queria-te perguntar de que forma é que os últimos 10 anos de certa forma te moldaram enquanto profissional, trabalhando em várias empresas, como depois terás a possibilidade também de te apresentar, de forma é que isso moldou a tua forma como trabalhas e a perspectiva como vês as empresas nesta fase. Nuno, antes de mais uma vez obrigado por teres feito este convite. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Obrigado. E a verdade é que isto, vamos lá ver, durante 10 anos, e aliás, eu não diria 10 anos, 10, 15. Infelizmente ou felizmente, tenho aqui um bocadinho mais de idade que tu e já estou aqui há uns anos nesta área. Aliás, eu inicio a minha carreira na banca e desde então, com depois a passagem para a área financeira, direção financeira, assessoria diária de administradores, donos de empresas e tudo mais, nós vamos notando muitas diferenças, dependendo dos setores, mas vamos notando aqui algumas coisas que são transversais a todas as entidades. E a verdade é que, para além da experiência que eu vou tendo depois, vou também notando que há questões que continuam por se resolver. Por exemplo, situações em que os donos das empresas têm dificuldade em encontrar, através dos instrumentos e das ferramentas financeiras, ok, o contabilista deu-me isto e agora o que é que eu faço com isto? Os papéis, está bem, um balanço porreiro, e o que é que nós vamos fazer com isto? Ou depois, está bem, eu tenho resultado X, então mas isto é para quê? O que é que eu faço? E portanto, estas necessidades, muitas das vezes, na maioria das empresas portuguesas que são PMEs, que não têm capacidade para ter os diretores financeiros e os seus diretores gerais e por aí fora, têm essa dificuldade. E, portanto, ao longo destes anos, eu notei, embora tenha sempre feito uma dedicação, se calhar a 80% para as empresas privadas e sempre a assessorar administradores, o outro tempo eu fui vendo que cada vez mais há aqui uma área em que nós podemos ajudar até empresas mais pequenas. E portanto a criação da BH Business Advising é nesse sentido, ou seja, tentar aqui dar a resposta, fazer a ponte entre aquilo que é a realidade e que muitas das vezes, há pouco falávamos da banca em off. Sim. Que eu fui na banca, eu ainda sou do tempo em que as empresas tinham 2 balanços, que era um para a banca e para as finanças e outro que era o real. Portanto, hoje em dia isso já não é possível, mas na altura existia. E porquê? Porque eles pensavam que aquilo era uma coisa só administrativa. Pronto, e basicamente foi isso, ou seja, aqui a experiência traz-me um pouco a identificação dessas necessidades e também um pouco de libertar os donos para aquilo que eles sabem. No fundo, sei lá, um médico dentista sabe muito de medicina dentária e a área financeira, se calhar para ele é uma coisa chata, é uma coisa chata até, os números e chatice, tem que vir agora aqui, portanto tudo isso é a área que é uma lacuna que nós pretendemos deixar que isso acabe, não é? Sim, combater, de certa forma. Exatamente. Bruno, nós conhecemos no contexto da medicina dentária, obviamente é isso que nos liga de alguma forma. Tomaste aqui como exemplo o exemplo da medicina dentária e dos gestores e dos diretores clínicos que são donos de empresas e que muitas vezes têm que fazer o papel de gestão, de administrador, porque obviamente a empresa é sua. De que forma é que
o trabalho, muitas vezes ineficiente destes gestores, que não são formados em gestão nem economia, pode contribuir para o insucesso das suas próprias empresas, neste caso, na sua clínica. Vamos lá ver, isto, cada caso é um caso. Obviamente, claro. E a verdade é que muitas das vezes nós, de acordo com a tipologia, quer do setor, quer da própria pessoa em si, os problemas são diferentes. Mas a verdade é que nós encontramos aqui algumas coisas que são transversais, já há pouco dizia isso, e principalmente o dono da empresa, ao estar a preocupar-se com determinado tipo de situações que não é a sua função, não é a sua formação, nem vocação, não é? É uma coisa que normalmente que eles nem gostam. Exatamente. O que é que acontece? Vai, por um lado, deixar de fazer bem e aquilo que ele podia fazer a 100%, e por outro lado vai fazer mal aquilo que eventualmente, se ele fosse ajudado, poderia fazer melhor. Situações de default, por exemplo, ainda ontem almoço com um amigo, estávamos a falar, eu já estive em empresas em que com déficit de tesouraria, aliás, com tesouraria, com superávit e com resultado líquido negativo, conseguiram sobreviver. Ora, eu tenho um prejuízo, mas consigo sobreviver porque tenho superávit de tesouraria diário e a coisa vai rolando, e o contrário também, em que eu tenho um déficit de tesouraria, mas sou lucrativo, só que a empresa não sobrevive. Portanto, são estes pequenos pormenores que às vezes o que é que um gestor que é um dono de empresa e que não tem a área financeira como sua formação ou vocação diz assim, bom, eu estou com lucro, está tudo bem. Sim. Mas a verdade é que se eu não tenho uma tesouraria líquida boa, eu não vou conseguir sobreviver durante muito tempo. Portanto, são estes pequenos pormenores que às vezes os próprios donos das empresas vão tendo aqui algumas dificuldades, e mesmo muitas das vezes o que é que acontece aqui agora tornou-se um bocadinho moda, olha, vamos fazer aqui um MBA em gestão, e vamos isso já serve para nós podermos gerir a empresa. O que acontece muitas das vezes é como o médico, quando se forma, não vai fazer logo grandes cirurgias. Quer dizer, claro, há aqui um período de aprendizagem, e que naturalmente, estando sendo assessorado por alguém que é um expert na matéria e ter um tutor, alguém que o acompanhe, que lhe dê a mão. É um pouco por aí, e é essas mais-valias que nós podemos preencher, nós da nossa área, tu na tua área, claro. E essa é a nossa visão, é portanto podermos ajudar. E se me perguntares o que é que maior gosto me dá nesta minha função, é de facto ver o trabalho e como falávamos há pouco em off, perceber a necessidade que eles têm da nossa ajuda. Já não somos nós a dizer, olha, deve fazer assim, mas Bruno, o que é que tu achas nesta situação? Exato. Como é que eu posso fazer? E realmente isso é que é o grande gozo que nos dá nesta situação. E depois também a nossa experiência, porque de facto nós nem sempre acertamos em tudo. Ao longo destes anos todos, eu já tenho quase 49 anos, ao longo destes anos todos, nem tudo o que nós fazemos acertamos, e portanto ao longo deste tempo percebemos determinadas características, determinadas situações, determinados contextos, em que numa situação nós tínhamos uma ideia que acabou por não resultar, e no fundo sim, isso permite que as empresas com quem colaboras evitem mais erros, ou os erros que tu já viste corrigidos no passado. Portanto, e falámos disso há bocado em off, a parte da experiência, o conhecimento adquirido faz com que efetivamente tu consigas dar muito mais provas do teu trabalho, e para, no caso do cliente, ele conseguir também crescer com menos erros possíveis, não é? E nós crescemos com ele. Exatamente. Que era aquilo que falávamos. Porquê? Porque a verdade é que os bons empreendedores têm lá aquele sexto sentido que de facto muitas das vezes nós até assessoramos e dizemos, olha, se fosse eu, sugiro que vá por aqui, porque há esta situação e esta, e eles muitas vezes ouvem e seguem o que querem. E a verdade é que depois nós vemos, olha, realmente funcionou. E portanto também essa experiência é uma aprendizagem para nós, e ao longo deste tempo é know-how acumulado, e isso é muito bom. Deixa-me agarrar nessa questão que falavas há pouco, do sexto sentido, do empreendedor, de algum achismo da parte de quem coordena as empresas. De que forma é que consegues lidar com essa resistência às vezes à mudança, ou com essa perspectiva de que o que está certo é o que eu tenho dentro da minha cabeça e é isto que eu quero para a minha empresa? De que forma é que tu consegues moldar isso, não deixando o cliente ir por água abaixo e não cometer
erros que tu já sabes que à partida são crassos. Eu acredito que estavas a falar laxismo, não é laxismo. Muitas das vezes o que é que acontece? E isso é muito latino, eu acho que é muito latino, que é o dono da empresa quer fazer tudo e quer meter como eu costumo dizer, quer meter o nariz em tudo. É verdade. E é bom, por um lado, aliás, não se pretende na gestão que o dono se afaste, muito pelo contrário, mas há pequenas tarefas e tarefas muito especializadas que podem ser delegadas ou terceirizadas e, portanto, isso deixá-los à vontade. Agora, o problema é precisamente esse, que é o caráter muitas vezes bom, não, eu não vou ver, e então a questão financeira, que é uma das questões mais sensíveis e mais sensíveis. Sim. E então, isso é sempre uma evangelização. No fundo, é tentarmos trabalhar muito nos quick wins para eles criarem alguma confiança, algum elo de ligação, até porque estas situações muitas das vezes acabam sempre por ser referenciação. Portanto, embora o marketing funcione, embora a comunicação funcione, a verdade é que como vamos trabalhar situações de certa forma sensíveis, acaba por ser a referenciação muitas das vezes que nos leva a ter com determinados clientes. E essa confiança depois vai-se criando com estas quick wins e eles vão percebendo bom, ok, houve aqui um resultado, houve este, sei lá, na banca, baixámos os juros e depois essa é outra questão, que é quando nos contratam pensam, não, olha, vem aqui um tipo para crescer custos, mas isso eu já sei, é que cortar custos. Sim. E muitas das vezes não é isso, não é só isso. Não é só isso. Aliás, isso é um ponto, mas haverá outros, como por exemplo num cliente que era um cliente ligado à área da saúde e que faziam muita investigação interna, e nós que estamos na área sabemos que há benefícios fiscais para essa investigação, e a verdade é que se conseguiu aqui, por exemplo, nesse cliente, um input anual na ordem dos 200 mil euros só pelo facto de eles fazerem uma coisa que já faziam, mas passarmos a comunicar isso às entidades oficiais. E portanto são estas pequenas coisas que depois muitas das vezes não há tempo para o empreendedor, para o dono da empresa pensar ou ouvir. E nem sabem quem recorrer, não sentes às vezes é isso? Eu vou dar o meu exemplo. Sempre que existe um novo fundo europeu, um novo apoio do Estado, ouve-se falar em muitas coisas, o PRR, às vezes pode haver a tendência de pensar que é o contabilista que tem que resolver esse assunto. E muitas vezes não é. Ou tem que ser. Será que tem que ser o Bruno? Ou é outro tipo de consultor? Não sentes que às vezes há essa necessidade de querer saber quem é e resolver e não saber como? Não, e muitas das vezes até há a situação de ok, eu vou ter uma conversa com o Bruno, ele diz-me mais ou menos onde é que eu posso ir buscar as coisas e tudo mais, e depois eu trato. Mas o problema é que não é só isso, é a preparação do projeto, é como é que se deve fazer, a quem se deve recorrer, a quem se deve tirar dúvidas, quais são as características que determinado tipo de projeto tem que ter para que seja aprovado. Quer dizer, há aqui uma série de panóplia de variáveis que só são controladas por quem está, não só por mim, por todas as entidades e todas as pessoas que estão ligadas a essa área. E de facto, no fundo, isto leva-nos aqui a uma situação que é aquilo que eu acho que é fundamental. Eu acredito que tudo o que é serviços core devem ser internos da empresa. Portanto, se tu tens, por exemplo, a direção, se tens recursos humanos, se tu tens uma entidade que vendes carros, os vendedores dos carros têm que ser internalizados e por aí fora. Agora, tudo o que é non-core, serviços de assessoria de gestão, contabilidade, até serviços de limpeza, marketing, publicidade, e eu peço desculpa, porque isso é importantíssimo, não é? Sim. Devem ser terceirizados e, portanto, eu acho que isso já cada vez mais eu tenho a noção de que os donos das empresas estão preparados para isso, estão cada vez mais a acreditar que é assim, mas ainda existe muita reticência e depois é a entrada de alguém estranho na empresa que de alguma maneira que não tem um vínculo laboral e que cria às vezes algumas nessa entrada. Quais é que são os maiores desafios? É o facto de seres um corpo estranho, entre aspas, seres uma entidade que não faz parte do projeto, muitas vezes se calhar com empresas demasiado conservadoras e que é a primeira vez que abordam este tipo de temáticas, é a primeira vez que pedem ajuda. Quais é que são os maiores desafios que tu encontras? Olha, é precisamente aqui, como eu estar aqui na primeira vez num podcast. É aqui a barreira de nós
estarmos a enfrentar um desconhecido. Ok. E principalmente as entidades que não estão habituadas a trabalhar a terceirizar outro tipo de serviços, têm alguma dificuldade. Uma coisa é terceirizar uma limpeza. Não é? Não há aqui uma coisa crítica para o negócio. Outra coisa é estar a fazê-lo para coisas como a área financeira, a área administrativa, a área da própria gestão, onde vais ter acesso a uma série de informação que é confidencial muitas das vezes e que é crítica para a empresa. E portanto mas essa evangelização acho que está a ser feita, e acho que cada vez mais os novos empreendedores, os novos empresários estão a interiorizar isso, e acho que é bom para nós. Ótimo, ainda bem. Falando aqui um bocadinho mais sobre a tua empresa, a BH, de que forma é que esta filosofia de trabalho que tu adquiriste ao longo dos últimos 15 anos começou a moldar também aquilo que é a cultura da empresa, tanto para os teus colaboradores, para a forma como tu aplicas o teu modelo de negócio para quem trabalhas, de forma é que isso foi positivo para a restante equipa e também para os teus clientes? Bom, a ver, a experiência que nós trazemos em saber o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito, aliás, tem contribuído muito. Vamos ver. O facto de tu poderes entrar num cliente e perceberes exatamente o modelo que podes aplicar, de que forma é que nós conseguimos alguns resultados rapidamente, tem-nos permitido de alguma maneira ter sucesso, até rápido, muitas das vezes. Até um último cliente que nós temos, que entrou em novembro, já hoje ele sente essa necessidade quase diária da nossa presença. Isso tem permitido de facto um crescimento interessante. E vamos lá ver, toda a experiência que nós trazemos, cada um de nós na sua vertente, eu trabalho na área mais do pensamento do projeto, temos uma pessoa ligada à área da contabilidade e outra pessoa ligada à área da reengenharia de processos, mais na área informática. E todos nós temos aqui uma grande componente de experiência de vários setores, e portanto, de acordo com a tipologia do setor que nós abordamos, temos aqui a capacidade de montar um modelo e a reengenharia do processo que permite de alguma maneira ter ganhos rápidos e criar essa confiança rapidamente. Vamos ver, desde situações de adaptações de softwares, de aumentos de produtividade com diminuição, e aqui a diminuição do tempo-hora, mão de obra, na realização de determinado tipo de tarefas, permitindo que essa mão de obra possa ser aproveitada para outras situações, sendo que coisas muito manuais cada vez mais estão em desuso. Portanto, isso é uma das coisas que nós temos trabalhado com a criação não é a criação de softwares, mas é a adaptação de softwares para que haja aqui a redução de tarefas manuais. E hoje em dia que isso, embora seja uma realidade na maior parte do mundo, ainda há muitas empresas portuguesas a fazerem coisas em tabelas em Excel e por aí fora, que é carregamento manual, não é? E portanto a empresa, quando nós vimos aqui a criação desta empresa, foi nesse sentido. Foi no sentido não só de ajudarmos aqui os empresários a ver os balanços, as demonstrações, a lê-los, a agir em conformidade com eles, mas também a reengenharia de processos que permite de alguma maneira este aumento de produtividade, não só da mão de obra, mas também dos restantes recursos. Sem dúvida. Vamos falar um bocadinho sobre relações. Falávamos há pouco também em off, adiantámos muita conversa em off, na verdade, mas falávamos um bocadinho sobre as relações e o facto do nosso papel, do nosso trabalho enquanto, obviamente, empresário e cliente. É algo muito orgânico, muitas vezes inconsciente, esta boa relação que se cria, e há bocado falávamos que muitas vezes aquilo que é o nosso trabalho é estendido para muitas outras opiniões, para muitas outras questões que muitas vezes não têm a ver nem com gestão, economia, ou às vezes com marketing. Eu sinto muito isso. Há muitos clientes que me procuram muitas vezes para ter a minha validação ou a minha opinião mediante outro tipo de ações que querem ter. Tu sentes cada vez mais isso, pelo facto de também já teres um peso no mercado muito forte, uma grande casuística? Sentes que as pessoas também procuram em ti essa cumplicidade, essa proximidade, essa relação mais aberta, mais descomprometida? É natural, e como falávamos há pouco, acaba por acontecer com todos nós. E isso vem de duas razões, quer dizer, em primeiro lugar pela confiança que eles começam a criar em nós, e por outro lado pela qualidade do trabalho final que é apresentado. A verdade é que muitas vezes nós
Não sabemos tudo. Certo. E o que acontece é precisamente, ok, eu para essa área, que é uma área que eu percebo, mas que de alguma maneira não sou um expert, tenho parceiros, e como nós falávamos há pouco. Mas sim, essa relação de confiança criada ao fim de algum tempo permite-nos perguntarmos às tantas sobre situações que não são de facto o nosso core. Mas enfim, isso é bom sinal, é sinal que há uma cada vez maior confiança dos clientes e, no fundo, se tu me perguntasses mais à frente onde é que eu queria ver a BH daqui a uns anos... Era a última pergunta, vamos adiantar já, vamos passar para já. Era precisamente que fosse identificada e vamos lá ver, não há aqui intenções de grandes números, grandes crescimentos, naturalmente que nós gostamos de ver as coisas a crescer e a resultar, mas acima de tudo que os utilizadores finais, e aqui são sempre os donos e os empreendedores das empresas, sintam a necessidade e vejam com gosto o resultado que nós ajudamos a atingir. E acima de tudo que nós ajudamos, porque quem os atinge essencialmente e normalmente são eles. Nós só somos uma ferramenta que ajuda eles a atingirem os objetivos. Isso é de facto aquilo que nós temos, o que nos dá mais gozo. Eu creio que ainda há pouco falávamos sobre isso. Ter a noção de que ajudamos a crescer aquela empresa e que aquela empresa, numa situação que nós entramos, estava em determinada posição e que quando chegamos e passamos a uma determinada outra situação é muito... Sim. Eu orgulho-me disso e é isso que de facto eu prevejo e gostava de ver a BH no futuro a fazer e ter vários clientes. Já tenho alguns em que isso foi possível e que eles de facto agradecem imenso, e é este o grande agradecimento o grande orgulho que nós temos na nossa... Passa para além da parte financeira e de transação financeira. Sim, sem dúvida. Sim. Não é? Claro que é concretização pessoal, profissional, não é? Vermos... É no fundo fazeres aquilo que tu gostas e perceberes que aquilo que faz ajuda alguém. E, portanto, neste caso particular da área empresarial, que é uma área muitas das vezes complicada e é muito interessante. Sim, sem dúvida. É curioso que eu também sinto isso. Sinto que, primeiro, que essa proximidade existe com os meus clientes, obviamente com aqueles que já conheço há mais tempo. Até tenho o privilégio de me tornar grandes amigos de clientes. Isso para mim, obviamente, também é muito estimulante, é muito bonito, na verdade. Gosto de sentir que sou útil e que faço bem pelos outros. E essa concretização de ver as clínicas, ou no meu caso em particular, que trabalho muito com a área da saúde também, ver o crescimento, ver o desenvolvimento, ver a expansão, muitas vezes passarem de 2 ou 3 gabinetes para poderem aumentar para mais um gabinete ou 2, é altamente estimulante, e eu acho que isso também é o reflexo daquilo que é a entrega e a dedicação de cada um de nós. Bruno, se me permites, queria entrar agora aqui num grande tema também, no que diz respeito ao teu trabalho e ao que tu desenvolves, a parte de assessoria, a parte de gestão, enfim, toda a parte de finança. Eu penso que existe algum estigma em pensar que este tipo de serviço é para clínicas, para empresas grandes, desculpa, mas na verdade isso nem sempre tem que ser para empresas grandes. Há pequenas e médias empresas e até pequenas empresas que necessitam deste apoio, deste acompanhamento. Achas que para quem estiver a ouvir que tem pequenas empresas e que sente algumas dores de crescimento, algumas dores de não conseguir gerir bem as suas equipas, as suas finanças, que devem também recorrer a este tipo de serviços? Eu acho que até é mais indicado para esse tipo de empresas do que para as grandes empresas. As grandes empresas, por norma, têm os seus próprios corpos sociais, integrados os seus próprios funcionários, departamentos, que podem de facto dar esse apoio diário, eventualmente para determinado tipo de trabalho específico poderão contratar-nos. Mas a verdade é que eu acho que nós podemos ajudar muito mais nas pequenas e médias empresas e nas pequenas empresas. Porque era como eu dizia há pouco, a maior parte dessas empresas não tem a capacidade para ter um CEO, para ter um diretor-geral, para ter um diretor financeiro, muitas das vezes. E podendo recorrer aos nossos serviços, queimando algumas etapas do conhecimento que é diário, que é no fundo a experiência que nós temos a determinado tipo de situações, pode ser vantajoso. Aliás, eu diria que é vantajoso para a maior parte das empresas.
Agora, tudo isto, pronto, enfim, naturalmente que cada caso será um caso. Sim, sem dúvida. Mas é uma ajuda enorme para Obviamente que há empresas grandes ou que crescem muito rápido e quando chegam ao hype percebem que ainda podem estar melhor. Ou na verdade em casos particulares como as crises que têm aparecido, a crise de 2008, agora um bocado esta crise também pela qual estamos a passar, muitas empresas grandes também estão a passar por algumas dificuldades porque deram um salto muito grande e se calhar com uma estrutura pouco sólida, e estão a precisar desse tipo de apoio e depois haverão outras que estão à procura de fazer esse percurso, mas também têm muitas outras dificuldades. Eu falo por mim, quando abri a minha empresa em 2017, eu não era gestor, portanto, eu tinha uma convicção, sabia efetivamente que queria dar um passo na minha carreira profissional, tinha uma ambição desmedida para ter o meu próprio negócio, mas houve muitas coisas que falharam e, portanto, se calhar se na altura tivesse um Bruno, ou se passado 2 ou 3 anos tivesse um Bruno que também me pudesse ajudar a tomar algumas decisões, se calhar o meu percurso, desde aquela data à data de hoje, poderia ter sido muito mais rápido, ou mais estruturado, ou mais sólido, mais sustentado, exatamente. E se calhar podia ter aproveitado alguns fundos, alguns apoios, se calhar me passar perfeitamente ao lado, porque também não estava a ser assessorado. A minha contabilidade estava a fazer o papel dela, e eu se calhar pensava que o papel dela era dar mais do que o que dava, portanto é nesse sentido. Não, mas isso é de facto o que acontece, e tu falas de uma coisa muito importante, que é uma coisa que acontece muito em Portugal, mas eu que conheço bastante bem o mercado em Portugal, é precisamente o salto das empresas que acontece quando há um crescimento muito rápido e a readaptação em termos organizacionais de que esse crescimento precisava não acontece. E, portanto, o que é que acontece? Há uma perda de ineficiência brutal, muitas das vezes, quer na área administrativa, quer na área financeira e até mesmo na área operacional, porque a empresa cresce muito rápido e toda a estrutura não acompanha esse crescimento. Portanto, essa é uma das áreas que nós temos, de facto, uma grande intervenção, tanto ao nível da reorganização de processos como a cedência de informação, porque, repara, já com certeza passaste nos teus clientes situações em que eles de repente passam de faturar 100 para 1 milhão e a importância da entrada do dinheiro de facto é fenomenal, mas depois há aqui uma perda de qualidade no serviço providenciado ao cliente, porque são as mesmas pessoas a querer dar as mesmas respostas, portanto, no fundo a mesma estrutura a querer dar um apoio que é completamente diferente, tendo em conta o nível de suporte que já é necessário, e portanto isto está estudado, nós já trabalhamos, já passamos por essas situações com outras empresas, e é aí que de facto nós podemos ajudar bastante. Essa é uma área muito interessante por acaso. Mas outras, portanto, sim, empresas que estão a começar, startups, pessoas que não têm noção nenhuma do que é gestão financeira, portanto, para o próprio marketing, quer dizer, eu falava há pouco, nas várias empresas por onde passei, o marketing é um tabu, não é? O marketing é quase como o contabilista, que era um mal necessário, que há uns anos, temos de pagar o contabilista. Mas a verdade é que hoje em dia já as coisas funcionam de outra maneira e percebemos que quem faz bom marketing, boa comunicação, quem tem as contas organizadas, cresce muito mais rapidamente e mantém, porque não é só crescer, e mantém-se lá em cima. Portanto, é isso que nós podemos ajudar. E aqui que é a nossa visão e é essa a nossa grande missão. Exato. Fazer bem para mais pessoas. Exatamente. Estamos praticamente aqui a concluir aqui o nosso vai ser calado, já nos está a fechar as orelhas. Queria-te fazer uma última pergunta. Falávamos há pouco sobre as startups, sobre os novos empreendedores. Para quem estiver a ouvir e estiver a montar a sua própria empresa, ou já tiver no fundo a sua empresa há mais ou menos um ano e meio, que bom conselho é que tu poderias dar a nível de finanças, a nível de gestão de equipas, gestão financeira? Qual é que era assim 1 ou 2 conselhos que tu pudesses dar? Bom, vamos lá ver. O mais importante eles têm sempre, que é a ideia, não é? E isso é que é o mais. Agora, há também, desde logo, uma nova fase, que é passar da ideia à execução. E essa execução, por vezes, há coisas que limitam a questão do financiamento, a questão da organização, a questão da própria contratação de recursos e por aí fora. O conselho que eu lhe posso dar é, se não souberem fazer um plano de negócios,
consultem alguém que saiba fazer um plano de negócios e com base no plano de negócios, que é pegar nas tarefas, nos planos de ação que idealizaram e por aí fora e transformar em números e perceber a evolução das coisas e a partir daí, então com a ajuda de alguém, tomarem as decisões e avançarem, porque é meio, se me perguntas assim, aquilo vai ser exatamente como delineámos no princípio, não vai, e muitas das vezes é com desvios iniciais na ordem dos 20%, 30%, mas a verdade é que aquilo funciona como uma bússola que depois tem que ser monitorizada ao longo do tempo e de alguma maneira é isso que nos vai dar no futuro sustentabilidade para avançarmos cada vez mais. Mas como eu também tive e como tu também tiveste, no fundo, todos passamos um bocadinho por isso. Há uma expressão muito popular que diz que cada macaco no seu galho, não é? E eu acho que muitas vezes o mal de algumas empresas é pensarem que conseguem fazer tudo. O problema é quando fazem tudo, mas fazem tudo mal. Isso aí é que é o grande problema. Mas pronto, mas de qualquer das formas, por isso é que nós estamos cá e apesar de tudo, eu acho que em Portugal existe muitas pessoas com muitas ideias e bons empreendedores. E muito talento, sim. E bons empreendedores. Agora, temos é que também ajudá-los a fazer com que as ideias passem do papel à execução e pronto, naquilo que pudermos ajudar, cá estaremos, claro, na tua área, na minha e... Claro que sim. Obrigado, Bruno, mais uma vez, foi uma conversa muito interessante. Acho que podíamos ficar aqui mais um par de horas a falar. Estava a sentir que estávamos a entrar aqui por passos muito, muito relevantes também. Mais uma vez, obrigado, foi um gosto receber-te aqui. Sei que a tua agenda também é um bocadinho preenchida, mas conseguimos finalmente falar um bocadinho. É verdade, já que tínhamos combinado outra vez e não correu bem, mas é verdade. Já se conseguiu. Muito obrigado. Eu é que agradeço imenso este convite e pronto, e espero que tenha sido... Foi muito esclarecedor, sem dúvida. Exatamente. Muito bem. Obrigado. Para quem nos viu até ao fim, muito obrigado. Podem acompanhar o nosso podcast no YouTube e no Spotify. Sigam também as nossas redes sociais, estamos no Instagram e no LinkedIn. Vemo-nos em breve. Obrigado.